ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Estamos neste momento nos encontrando para falar sobre a Palavra de Deus. Nós vamos fazer uma introdução a toda a Bíblia. Então, lembrando que neste mês de setembro nós vamos estudar este livro aqui, que é o texto base do mês da Bíblia deste ano. Nós vamos estudar o livro do Deuteronômio. Vocês podem adquirir na livraria da CNBB este livro. E nós vamos, na segunda-feira, estudar o livro, estudar o texto correspondente do Deuteronômio. E depois a proposta é que nos círculos bíblicos este livro seja rezado no momento do encontro de vocês, então, nos círculos bíblicos. Muito bem. Hoje nós vamos então falar sobre a Bíblia. Tem alguns livros também interessantes e muito bons que servem de introdução à Bíblia, como por exemplo Ler a Bíblia com a Igreja, o Comentário Didático Popular à Constituição Dogmática Dei Verbum, não é? Então esse livro aqui da CNBB, muito interessante, vai falar sobre a Dei Verbum, que é um dos documentos da Igreja a respeito da revelação de Deus. Este outro livro aqui, uma introdução à Bíblia, Porta de Entrada. Este livro é do pessoal, organizado também pelo pessoal do CEBI, muito interessante, muito bom, vale a pena lê-lo, tem uma linguagem muito fácil, muito simples. Temos este outro aqui de Carlos Mesters, Bíblia, livro feito em mutirão, este daqui, muito bom também, interessante. Aliás, Carlos Mesters tem uma linguagem muito acessível, muito interessante. E Introdução à Bíblia, de Padre José Carlos Fonsati, Cadernos Temáticos para a Evangelização. Este aqui é bem simplificado, bem interessante também. Trouxe também para o nosso estudo de hoje algumas traduções. Aqui está a tradução da Bíblia Ave Maria. Tenho aqui a tradução pastoral, que também é da Paulus. Temos a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é muito boa também, só que ela é mais voltada para a questão do estudo. Inclusive, alguns professores meus ajudaram na tradução desta Bíblia. E temos também a edição da CNBB. Esta daqui já está numa linguagem mais litúrgica. Tanto é que esta Bíblia você pode usar até mesmo na missa, para acompanhar as leituras se quiser. Ela está numa linguagem bem litúrgica. Bom,
Então nós vamos conversar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Quando nós estudamos, vemos lá os catecismos antigos, aqueles catecismos de pergunta e resposta, nós temos aquelas lições. Uma das lições é sobre a Bíblia. Então, a primeira pergunta que vem: o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro sagrado. E por que é um livro sagrado? Porque é toda inspirada por Deus. Em quantos livros se divide a Bíblia? Em livros do Antigo e livros do Novo Testamento. Então, se a gente olhar com atenção, a Bíblia ela não é um único livro. A Bíblia ela é um conjunto de livros. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa rolos ou livros, e na realidade a Bíblia ela não se trata, não diz respeito a um único livro, mas a um conjunto de 73 livros. Tanto é, gente, que não é correto encarar a Bíblia como se ela fosse um único livro. Ou seja, pegar a Bíblia para ler, começando do Gênesis e indo até o Apocalipse. Se fizer assim, não vai entender muita coisa. Pode até ler desse jeito? Pode. Mas não vai entender muita coisa, não. Porque cada livro tem um gênero literário específico, tem um contexto histórico específico, e isto pode causar uma certa confusão. Bom, qual a origem da Bíblia? A Bíblia ela não foi escrita de uma vez só e por uma única pessoa. Ela começou a ser escrita lá pelo ano 1250 a.C. Só que antes da Bíblia ser escrita, esta palavra que é a palavra de Deus, ela foi passada de geração em geração, de pai para filho, através da tradição oral. Então, era muito comum que nas assembleias litúrgicas as pessoas rezavam os salmos decoradamente, ou então que as pessoas recitassem algum trecho da Escritura, mas porque já tinham aquilo decorado e passava de pai para filho, mas não tinha exatamente algo escrito, fazia parte mais de uma tradição oral. Com o tempo, como forma de salvar a memória do povo, e com o desenvolvimento também da escrita, é que eles começaram a se preocupar em escrever a palavra de Deus, deixá-la escrita em papel. O autor da Bíblia. Nós podemos dizer que, enquanto inspirador desta palavra, Deus é o autor da Bíblia. Só que a gente pode revirar a Bíblia do começo ao fim e nós não vamos encontrar a assinatura dele. Aliás, não vamos encontrar a assinatura de ninguém. Porque Deus, ele é o autor enquanto inspirador. Mas Deus não é aquele que escreveu a Bíblia. Deus não escreveu a Bíblia. A Bíblia foi escrita por pessoas humanas que fizeram uma experiência de Deus e registraram esta experiência. Então a Bíblia, ela tem várias mãos, várias pessoas, vários autores fizeram parte desta história, da construção desta palavra, né? Da transmissão desta palavra, como também em diversos lugares. Podemos dizer que, sobretudo o Antigo Testamento, boa parte foi escrito na Palestina, mas outras partes foram escritas no Egito, na Babilônia. O Novo Testamento, então, foi escrito na Síria, Ásia Menor, Grécia, Itália, lugares onde passou o apóstolo Paulo. Então não foi escrito num único lugar e nem por uma única pessoa. E foi escrito dentro de vários séculos. Até foi encerrada, mais ou menos, canonizada totalmente, ali pelo século I antes de Cristo, depois de Cristo, perdão. Entre o fim do século I e início do século II. Isto no caso da Bíblia cristã, né? Muito bem. Quantos livros tem a Bíblia? Bom, a Bíblia católica, sobretudo, ela é composta de 73 livros. São 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Já a Bíblia protestante, ela é menor em quantidade de livros. A Bíblia protestante tem 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo.
Então nós vamos encontrar, quando a gente se refere a estudo bíblico, dois tipos de cânon bíblico. O que é cânon? A palavra cânon significa lista. Então, quando a gente fala de um livro que é canonizado, significa que aquele livro entrou no rol da Bíblia, entrou entre os livros que fazem parte, que compõem a Bíblia. Por que é importante entender isso? Porque no tempo em que os livros da Bíblia foram escritos, existia também outras literaturas e outros livros considerados apócrifos e que não entraram para os livros que estão na Bíblia. Por exemplo, nós podemos pegar no Novo Testamento, por exemplo, o Evangelho de São Tomé, ou então o Evangelho de Judas. Nós não vamos encontrar na nossa Bíblia esses evangelhos. Ou no Antigo Testamento, o livro de Enoque. Nós não vamos encontrar no Antigo Testamento Enoque, porque esses livros dizem respeito a tradições apócrifas, certo? Então, os que são canônicos são aqueles que entraram para a Palavra de Deus. Então, quando estudamos Bíblia, tem duas formas de entender os cânones. São dois tipos de cânones que existem. O cânone alexandrino, que diz respeito a uma tradução grega, que é mais longo, aquele que o Antigo Testamento é composto de 46 livros, e que está presente integralmente na Bíblia Católica. E o cânon palestinense, que é a tradução hebraica do Antigo Testamento, que é composto só de 39 livros, que é presente na Bíblia hebraica e na Bíblia protestante. Agora, falando nisso, a respeito desses cânones, vamos entender então em quais línguas a Bíblia foi escrita. A Bíblia, no original, ela foi escrita em hebraico, logo lá no início. Porque o povo também tinha conhecimento de hebraico, o povo falava hebraico, então a Bíblia foi escrita no hebraico. Com o tempo, o povo acabou desenvolvendo, até por ter contato com outras culturas, desenvolveram o aramaico. Eles entendiam bem o hebraico, mas falavam o aramaico, que era a língua mais usual, mais coloquial. E aí, o que os rabinos faziam nesse contexto? Os textos eram lidos em hebraico, no original, mas tinham aquelas partes que eles chamavam de Targum, ou Targumim, que é o plural de Targum. O que seriam esses Targums? Eram os comentários à Sagrada Escritura, e geralmente esses comentários eram feitos em aramaico, que poderíamos dizer na nossa linguagem de hoje seriam aquelas notas de rodapé, que depois, mais tarde, esses Targumins foram escritos em formas de livro também, que eram comentários à palavra de Deus, que estava sendo ali proclamada para a Assembleia, e também como uma forma das pessoas entenderem aquele texto, porque elas tinham mais facilidade com o aramaico. Com o tempo, tendo em vista a dominação helênica, a dominação dos gregos, a cultura grega, o povo já não estava conseguindo mais entender o hebraico. E aí foi pensado uma outra tradução, que é, no caso, que nós conhecemos o cânon alexandrino, que é a tradução grega da palavra de Deus. Então, a Bíblia ela foi traduzida do hebraico, primeiro foi escrita em hebraico, depois ela foi traduzida do hebraico para o grego, que é a tradução dos 70, ou da Septuaginta, porque diz a tradição que foram 70 rabinos que ajudaram a traduzir a Bíblia para o grego, para que o povo, ao escutar a palavra de Deus nas assembleias litúrgicas, entendesse o que estava sendo dito. Então, temos aí a tradução da Septuaginta. Esta tradução se deu mais ou menos ali no século III a.C., não é? E depois uma outra tradução também, que isso é mais nossa, do cristianismo, depois veio para nós a tradução da Vulgata, uma tradução organizada por São Jerônimo, que aí já veio a tradução do grego para o latim, que era a língua que os cristãos falavam mais. Lembrando, São Jerônimo não traduziu a Bíblia sozinho.
Na realidade, ele teve um grupo de pessoas, inclusive mulheres estudiosas também, que se dedicaram a ajudar no estudo, na interpretação e na tradução da Bíblia para o latim. Então, São Jerônimo coordenou esta tradução. Ele ajudou na tradução, mas coordenou. Mas ele não traduziu tudo sozinho. Ele teve uma equipe que o ajudou também, certo? Então foram essas as línguas que foram traduzidas à Bíblia. Primeiro ela foi escrita em hebraico, depois ela foi traduzida para o grego e depois, mais na era cristã, foi traduzida por São Jerônimo para o latim. E aí nós vamos agora entender um pouco a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica. Porque há uma diferença entre as duas. Se vocês pegarem a Bíblia protestante, elas têm menos livros. Ela tem menos livros do que a Bíblia católica. Nós, no caso, temos 73 livros. A Bíblia protestante tem 66 livros. Mas para a gente entender essa diferença, vamos ter que voltar na história. Lembra que eu falei para vocês que primeiro a Bíblia foi escrita em hebraico. Depois ela foi traduzida para o grego, lembra disso? Pois bem, aconteceu de fato uma tradução para o grego. Porém, alguns outros livros foram inseridos na Bíblia, que não estavam na tradução original. Que é, por exemplo, o livro de Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite e Macabeus 1 e 2. Esses livros são chamados de deuterocanônicos, porque foram livros que foram acrescentados depois, foram colocados depois, não é? Como também outros livros que também partes dele foram colocados em grego, ou seja, o acréscimo em grego foi colocado depois, como por exemplo, o livro de Esther. Embora o livro de Esther na origem é hebraico, mas houve uma parte ali que foi acrescentada no grego, que é o capítulo 10, do versículo 4 ao 16. Como também Daniel, o capítulo 3, do 24 ao 90, e também do capítulo 13 ao capítulo 14. Então, essas partes foram acrescentadas, são chamados de deuterocanônicos. Ao passo que os livros que são chamados protocanônicos são aqueles livros que são comuns, tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia grega. Ok? Muito bem. Então, o que acontece nesta história toda? Então, houve esta tradução para o grego, estes livros foram acrescentados, mas aí aconteceu que depois veio todo o evento Cristo. Então, Cristo apareceu na história, Nosso Senhor Jesus Cristo. Havia então, depois de Jesus, uma comunidade de judeus que acreditavam em Jesus, mas que seguiam as práticas do judaísmo e que aceitava a tradução grega da Bíblia, do Antigo Testamento, como todas inspiradas por Deus. Todos os livros do Antigo Testamento em grego eram inspirados por Deus. Todos, aceitava sem distinção. Porque até então, entre os judeus, não tinha muito essa diferença entre optar por uma tradução hebraica ou uma tradução grega. Eles não tinham essa diferença. Com o tempo, começou a haver brigas no interior da comunidade judaica, por causa dos judeus que acreditavam em Jesus Cristo. E com o tempo, os judeus que acreditavam em Jesus Cristo foram expulsos da sinagoga, de modo que eles constituíram uma outra comunidade, também acolhendo pessoas que não eram da religião judaica. Aí foi onde começou a nascer, de fato, com uma identidade nova, a comunidade cristã, e receberam depois, com o tempo, este nome. Tanto é que, se vocês repararem lá nos Atos dos Apóstolos, os cristãos eram chamados de os seguidores do caminho. E só muito tempo depois é que eles vão ser denominados cristãos, porque se tornaram, enquanto identidade, seguidores do Nazareno, isso de modo explícito. Então,
os cristãos adotaram o Antigo Testamento todo em grego. E o Novo Testamento também foi escrito todo em grego. Todo. Os evangelhos, até as cartas de Paulo, o Apocalipse, foi todo em grego. Como também todo o Antigo Testamento, todo em grego. Ao passo que os judeus, quando ali no ano 70 da era cristã, houve, por meio da dominação romana, houve a queda do Templo de Jerusalém. E ali foi um marco realmente para que os judeus e os cristãos se separassem definitivamente. E aí os rabinos, os estudiosos da Bíblia, do Antigo Testamento, eles colocaram alguns critérios para reconhecer a canonicidade, a veracidade dos livros bíblicos. Um dos critérios: a língua santa pela qual Deus falou a seu povo foi o hebraico. Então, somente a tradução hebraica era aceita pelo povo judeu. Somente o hebraico. E outro critério também, somente os livros que foram escritos no território ali da Terra Santa, ali na Palestina. Então, os livros de tradução grega caíram todos da Bíblia hebraica. Todos. Quando nós olhamos os livros ali de Tobias, Judite e Eclesiástico, no original eles eram hebraicos. Só que tem um porém. Quando eles foram fazer, de fato, a análise dos textos, o que eles tinham somente eram cópias das traduções gregas, porque os originais hebraicos tinham se perdido. Então, também na Bíblia, no caso a Bíblia hebraica, que é chamada de Tanakh, nesta Bíblia também caiu os livros, esses 3 livros, de Tobias, Eclesiástico e Judite. Ao passo que, no caso, o cânon palestinense ficou com 39 livros no Antigo Testamento, correto? E o alexandrino, no caso, 46 livros no Antigo Testamento. Ok, entendemos aqui a separação. Houve a separação dos judeus e dos cristãos, e cada um, no que se refere ao Antigo Testamento, adotou uma tradução. Os judeus adotaram a tradução hebraica do Antigo Testamento, e os cristãos adotaram todo o Antigo Testamento em grego, incluindo os 7 livros que eu falei, e aquelas partes de Esther e de Daniel, ok? Tá. O que Martinho Lutero tem a ver com tudo isso? E o que tem a ver a Bíblia protestante com tudo isso? Quando houve a reforma protestante, lá no tempo da Idade Moderna, com Martinho Lutero, ele decidiu traduzir a Bíblia para a língua vernácula, para a língua do povo. Só que ao fazer isso, ele rompendo também com a igreja, ele não fez a tradução da Bíblia a partir do grego no que se refere ao Antigo Testamento. Ele pegou todo o Antigo Testamento em hebraico. Ele pegou o cânon palestinense e desprezou o cânon grego. Por isso que a Bíblia protestante tem menos livros que a Bíblia católica, porque eles seguem o cânon hebraico. Ao passo que o cânon alexandrino, que é o aceito pela Igreja Católica, nós reconhecemos todos estes livros como inspirados por Deus e estão na nossa Bíblia. Outra diferença também entre a Bíblia hebraica e a Bíblia grega. Se vocês pegarem, por exemplo, vou pegar aqui a Bíblia Ave Maria. A Bíblia Ave Maria é uma tradução do francês para o português. Mas na base dela, ela é grega. Quer ver um exemplo? Se vocês têm Bíblia Ave Maria, pegue aí, vamos lá no livro dos Salmos, que tem uma coisa muito interessante para vocês notarem. Vamos pegar o livro dos Salmos. Vamos pegar lá qualquer salmo que tem. Vamos pegar o Salmo 50, que é o mais conhecido. Se vocês pegarem o Salmo 50, vocês vão notar que entre parênteses tem um númerozinho pequenininho escrito 51. Não sei se dá para projetar aqui. Dá para ver? Não? Então, e aí? Não também? Bom, desisto. É o seguinte, peguem a Bíblia Ave Maria, abre lá o Salmo 50, o Salmo 49. Vocês vão ver que tem lá o número 50, grande,
Entre parênteses, o número 51. Isso aqui é uma versão grega. Porque o número maior na Bíblia, no caso no que se refere aos Salmos, sempre vai fazer uma referência aos Salmos escritos no hebraico. Ao passo que o número menor é a tradução grega. Se nós pegarmos a liturgia da igreja, segue um pouco esta lógica. Tanto é que a própria liturgia das horas, por exemplo, nós vamos encontrar também desta forma. Agora, se vocês pegarem as outras Bíblias, como por exemplo a de Jerusalém, vai aparecer Salmo 51 e entre parênteses escrito 50. Então a numeração maior sempre vai ser a numeração hebraica e a numeração menor a numeração grega, certo? E nós temos a divisão dos livros, no caso. A lista dos livros da Bíblia Católica, para a gente entender. Temos aí o livro do Gênesis, aliás, a parte que compõe o Pentateuco, são 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois temos os livros chamados históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, 1 e 2 Macabeus. Temos também os livros chamados sapienciais, aqueles que transmitem um conhecimento, uma sabedoria. Aí nós vamos ter os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Temos também os livros proféticos, os livros dos profetas. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos estes que eu falei são do Antigo Testamento. Agora vamos à lista dos livros do Novo Testamento. Lembrando que no que se refere ao Novo Testamento, tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante, o Novo Testamento é exatamente igual. Assim, varia um pouco as traduções, mas tem os mesmos livros, é do mesmo jeito. A diferença está somente no Antigo. Então vamos lá aos livros dos Evangelhos, que são 4 Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, embora não seja Evangelho, temos também o Atos dos Apóstolos, porque quando você estuda na teologia os Evangelhos, geralmente o livro de Lucas é estudado junto com o livro dos Atos dos Apóstolos. Porque se vocês olharem bem, Lucas e Atos dos Apóstolos estão ali numa continuidade, certo? Depois temos as epístolas de Paulo, que no caso Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e no caso Hebreus. Só que a carta aos Hebreus, geralmente quando se estuda teologia bíblica, nós sempre temos uma dificuldade com ela. Porque alguns autores são a favor de dizer que ela faz parte dos escritos de Paulo. Outros autores dizem que não, que na realidade ela faz parte do conjunto das cartas católicas. Na realidade, a carta aos Hebreus ela fica um pouco perdida porque a gente não sabe exatamente a autoria, porém ela é reconhecida como sagrada. A única diferença é que nós não sabemos a autoria exata da carta aos Hebreus, certo? Há quem diga, por exemplo, que a carta aos Hebreus seja, na realidade, uma espécie de uma homilia. A gente não sabe exatamente, mas nós reconhecemos ela como sagrada também. E temos também as epístolas universais, ou reconhecidas também como epístolas católicas. No caso, seriam a epístola de Tiago, 1º e 2º Pedro, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e Judas. E temos o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse, certo? Então temos esta divisão dos livros da Bíblia. Agora vamos entender também alguns tópicos, algumas falas importantes para entender a Bíblia, né?
A Bíblia, quando a gente lê, a Bíblia é um livro que expressa a palavra de Deus. Então ela é um livro que nós vamos lê-la desde a nossa fé. Porque para se aproximar da Bíblia, nós temos que ter fé, temos que crer, ou seja, é Deus quem nos fala através dela. A Bíblia não é um livro de ciências, não é um livro de historiografia, porque nós não podemos pegar a Bíblia e levar tudo ao pé da letra o que está escrito aqui e achar que as coisas que estão aqui aconteceram tal e qual do jeito que está escrito. Não. Isto é até um equívoco agir assim com a Bíblia. Isto se chama fundamentalismo. Para nós lermos a Bíblia, nós também precisamos fazer uma hermenêutica. Hermenêutica significa interpretação, porque é sempre importante ler o texto no seu contexto. Ou seja, determinado texto ele foi escrito num espaço geográfico específico, por uma pessoa ou um grupo de pessoas específicos, e estava falando a uma realidade específica. Então a Bíblia ela não está solta aí na história. Ela não foi jogada do céu no colo dos seres humanos. Não. A Bíblia ela nasceu no chão da vida, no chão da história dos seres humanos. E Deus se revela nessa história. Deus se revela aos homens a partir do próprio homem. Então, nós não podemos pegar a Bíblia e traduzi-la ao pé da letra, ou seja, interpretá-la ao pé da letra. Ela é passível de uma hermenêutica, de uma interpretação. Por isso nós temos também o recurso da teologia para nos ajudar. Para estudar a Bíblia especificamente, precisamos ter um pouco do conhecimento do grego e do hebraico também, se a gente for pensar estudo propriamente dito, não é? Ao passo que, claro, é um pouco diferente quando a gente pensa na Léxio Divina. Quando a gente faz a Léxio Divina nos círculos bíblicos, nós não estamos fazendo especificamente estudo bíblico. Há uma diferença entre estudo bíblico e círculo bíblico. Há uma grande diferença. Quando nós falamos de estudo bíblico, nós estamos falando de quê? Exegese, estudo de grego, estudo de hebraico, talvez um pouco de estudo de latim entraria aí também, segmento de texto, quantas vezes tal verbo se repete, em qual contexto, o que diria aquele verbo numa outra língua, qual é o sentido teológico daquele personagem que está ali. Isto é estudo bíblico. Quando nós pensamos no círculo bíblico que diz respeito à oração com a palavra, nós estamos falando de Léxio Divina, que é diferente. Não é a mesma coisa que estudo. Quando você pega um estudo bíblico, não importa tanto essa questão mais teológica. Isso não importa tanto. O que importa é, você pega o texto, você reza com ele. Como que a gente reza a Léxio Divina? Como que a gente faz? Primeiro ponto, nós fazemos a leitura do texto. Claro, antes rezamos, invocamos o Espírito Santo, porque no dizer do concílio a palavra de Deus deve ser lida no mesmo espírito em que ela foi escrita. Então, primeiro nós invocamos o Espírito Santo, e o primeiro degrau da Léxio Divina é a leitura. O que é a leitura? O que o texto diz? É o texto em si mesmo. Então aí você vai ler. O que está acontecendo? Ou seja, de repente é um texto que está falando ali de Jesus com os apóstolos em alguma cena específica. Quais são os personagens deste texto? Qual é o lugar que eles estão? Jesus está na montanha, fazendo o sermão da montanha? Jesus está curando o cego? Jesus está curando o leproso? Não sei. Então, vamos ler o texto, vamos ver o que o texto diz. O texto está falando da cena X, Y, Z. Ok, isso é leitura. É o texto nele mesmo. Geralmente, para que o texto fique mais claro, pode-se ler, por exemplo, umas 2, 3 vezes. Certo? Depois vem o segundo passo, que é a meditação. No passo da meditação, ou no degrau da meditação, é o que o texto me diz. O que seria a meditação? Você vai ler novamente o texto, mas agora com outro olhar. Qual é a expressão bíblica que me chama mais atenção? Qual é o versículo bíblico? Qual é a atitude, a ação de qual personagem ali que me chamou a atenção?
O que isso está dizendo para a minha vida hoje? No que esta palavra que eu estou escutando está mexendo comigo hoje? O que está despertando em mim? Pode ser que lendo a palavra de Deus você sinta muito amor, você sinta muita alegria, você sinta muita consolação, mas pode ser que você também se sinta desolado, sinta triste, se sinta com raiva até. Por quê? Porque às vezes a palavra toca em situações nossas que a gente não está conseguindo viver. Depois da meditação, vem o passo da oração. O que eu digo a Deus a partir daquilo que Ele me disse? E aí a minha oração com Deus a partir da palavra que eu meditei. E depois vem o último passo, que é a contemplação. A contemplação nada mais é do que olhar a realidade com o olhar de Deus. A contemplação você pode fazer de duas formas, esta contemplação. Você pode fazer a contemplação no sentido de experimentar, depois desta oração, fazer aquele espaço de silêncio e perceber o que está acontecendo no seu coração e como você está enxergando a sua realidade hoje, a partir desta palavra, no que ela te iluminou. Isso é a contemplação. E também nesse passo você faz um propósito de vida, ou seja, como eu vou viver esta palavra, como eu vou colocá-la em prática na minha vida. E também tem aquela outra forma de contemplação, que também é chamada de contemplação inaciana. Esta é mais exata de se entender quando você pega aqueles textos que se diz respeito às cenas da vida de Jesus. O que seria isso? Vamos supor que você rezou com o texto lá da última ceia. Um exemplo, sei lá, o relato de João, lá de João 13, que é o relato da última ceia. Isso corresponde a você entrar no banquete da última ceia. Contemplativamente é você sentar-se à mesa com Jesus e com os apóstolos, pela sua imaginação. É se imaginar lá, é ver Jesus também lavando os seus pés, na medida em que lava os pés dos apóstolos. É comer do pão com Jesus. Isto é a contemplação. É a contemplação que, no caso, você coloca os seus sentimentos, os seus afetos, os seus pensamentos, a sua inteligência a serviço da construção desta cena. É você entrar na cena e saborear, sentir o cheiro daquele ambiente, sentir o gosto do alimento. Isso é a contemplação. Algumas pessoas não conseguem chegar neste ponto, porque de fato exige muito treino. Outras conseguem. Tem pessoas que têm mais facilidade com a oração contemplativa, outras não têm. Isso não importa. O mais importante é que cada um encontre o seu caminho de oração, mas que no coração desta oração tenha a palavra de Deus. Ok? Então essa foi a minha partilha. Espero ter ajudado vocês também, né, nesta compreensão da palavra de Deus e também nesta compreensão dos escritos da Bíblia e da própria Lexio Divina também. Então vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado também àqueles que vão assistir esse vídeo e que Deus possa lhes dar uma boa semana, um bom descanso. E vos despeço com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá de bom coração
estende sua mão aos sem voz e sem vez, terá no banquete um lugar para si, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor, que segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento.